cumprimentar a todos vocês com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma paz que excede a todo entendimento e que guarda os nossos corações em Cristo Jesus. Privilégio estar de volta aqui a esta igreja. Eu estava dizendo para o pastor Eliseu que estive aqui há muito tempo atrás, eu acho que no ano de 1983, 84, creio que tenha sido isso. Ainda estava aqui tudo em preto. Nós fazíamos parte de um grupo musical e viemos então cantar aqui na igreja faz muito tempo. Daí você imagina a minha idade. É porque eu era novinho. Tá bom. Eu quero agradecer ao reverendo João Paulo, um amigo, grande amigo. Toda vez que a gente vem a Fortaleza, a gente se encontra para tomar um cafezinho. E ele tem um local especial no meu coração. Inclusive, ele mora nele e não paga aluguel. Né? É um querido amigo, sem dúvida alguma. E também ao reverendo Otoniel, eu acho que nessa época era o irmão que era pastor aqui. Eu tenho gratas recordações dos momentos que nós tivemos aqui nessa igreja. Ainda tinha, se eu não me engano, uma congregação na Praia do Farol, que era o presbítero Rinaldo Florentino Freire, que era o presbítero, e eu lembro dessas coisas, mas faz um pouquinho de tempo. Eu quero trazer para vocês um triplo abraço, um abraço do meu presbitério Litorâneo de Salvador, no qual eu sou o presidente, e um abraço da Igreja Presbiteriana de Brotas. Brotas é o maior bairro da cidade de Salvador, tem cerca de 400 mil habitantes. Deus tem nos dado o privilégio de estar ali já há 4 anos, naquela igreja. E também um abraço da minha família. Eu hoje aqui estou com minha irmã e meu cunhado, mas minha esposa se preparou toda para vir, mas nós temos 4 netos, 3 aqui, e então não deu tempo dela arrumar e de acompanhar as minhas 2 filhas que estão aqui. Então eles foram para a igreja do Cambeba. O meu genro, ele é o responsável pela música na igreja, então não deu para a gente dividir. Vocês não vão conhecer uma bela mulher. Não vão conhecer. Mas outro momento, se Deus quiser, vocês conhecerão. Meus queridos irmãos, não faça a experiência que eu vou dizer aqui para vocês. Não façam. Ela precisa ser assistida. Se você quiser cozinhar em uma panela uma rã, você não deve proceder da seguinte maneira. Você põe uma panela no fogo, deixa lá no fogo alto, e quando ela tiver assim com uns 100 graus centígrados, você joga o bichinho dentro lá, a rãzinha, tá certo? E você sabe o que é que vai acontecer? Ela vai dar um pulo e ela vai sair ali de dentro. Aquele é um ambiente completamente hostil. Mas se você quiser ter segurança de que você vai fazer isso eficazmente, você vai pegar o bichinho, primeiramente você vai botar uma água geladinha, vai colocar ela dentro e ela vai ficar ali se deliciando com aquela água fria. Então você acende o fogo baixo. Você vai, então, aumentando a temperatura da água vai aumentando, mas a rãzinha, ela nem vai se dar conta. E, de repente, quando estiver em ebulição, ela vai morrer. Justamente porque ela se conformou com aquele ambiente que era-lhe hostil. Mas passou a ser agradável e ela, então, foi consumida por isso. O que nós vamos abordar nesta manhã aqui com vocês é algo parecido que acontece com a igreja, com os cristãos. E para isso, eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, conhecidíssimo texto, versículos 1 e 2. Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Diz assim o apóstolo Paulo: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus,
que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, fala aos nossos corações, nós precisamos ouvir a Tua voz. Assim, nós seremos confrontados com a nossa maneira de viver, mas também seremos confortados pela Tua palavra, a Tua maravilhosa palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, dando assim rapidamente um panorama básico dessa carta, nós podemos verificar que ela é a carta aos Romanos é uma carta maravilhosa. Além de inspirada por Deus, ela foi escrita de uma forma muito especial pelo apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. E, obviamente, ao contrário daquilo que alguém possa pensar, não foi Paulo quem fundou a igreja de Roma. Não se sabe ao certo quem foi, mas há discussões e há quase que uma corrente majoritária que vai dizer que essa igreja foi fundada exatamente pelos judeus que se tornaram cristãos, que moravam em Roma, mas no dia de Pentecostes eles tinham ido a Jerusalém exatamente para adorarem ao Senhor, como era costume dos judeus. Todo judeu piedoso, pelo menos uma vez na sua vida, ele tensionava participar de alguma festa em Jerusalém. Isso então aconteceu quando, naquele memorável dia em que o apóstolo Pedro prega um sermão no poder do Espírito Santo, e nós vamos perceber que o final do capítulo 2, o historiador, cronista Lucas vai dizer que naquele dia quase 3.000 pessoas foram batizadas. Imagina você, uma igreja ou uma religião como que fadada ao fracasso, porque o seu mestre havia morrido, um dos seus discípulos havia traído, entregando-os às autoridades, e um terceiro discípulo, ele negou ao Senhor 3 vezes. Então, deveria ser um fracasso completo, mas foi justamente o contrário, porque Jesus ressuscita. E então eles se reúnem com os seus discípulos várias vezes, durante 40 dias. Paulo trata disso na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, quando ali está aquilo que se chama o núcleo do Evangelho. Ele vai dizer que, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado, mas ressurgiu ao terceiro dia segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos. Então, esse aparecimento de Jesus, e que Paulo vai chamar de irmãos, já demonstra aqui que a igreja estava em franca expansão. E no dia de Pentecostes, quando 120 se reúnem para orar, e o Espírito Santo é dado ao povo de forma abundante, efusiva, e Pedro tem a oportunidade de pregar a muitos estrangeiros, entre eles, sem dúvida alguma, alguns judeus de origem romana. E eles então devem ter levado o evangelho para lá. E a igreja então já é uma igreja pujante. Quando Paulo escreve essa epístola, possivelmente aí pelo ano 57, 58 da nossa era, ele escreve essa igreja como que desafiando essa igreja para ser uma parceira, porque o seu objetivo era chegar na Espanha. Então, ele escreve essa epístola, escreve para instruir aqueles irmãos, escreve para solicitar deles também uma ajuda financeira para aqueles que estavam passando necessidade em Jerusalém. E ele traz-nos uma epístola densa de teologia, a carta mais teológica de todas,
admirada por todos que se aproximam das Escrituras Sagradas para estudá-lo. Então, é esse o contexto, então, que ele nos traz aqui, de uma igreja que já estava aí, possivelmente com os seus 20 e poucos anos de existência, mas que parece que estava passando algumas dificuldades. Nós vamos, então, aqui citar isso também para vocês nessa manhã. Mas isso posto, meus queridos irmãos, eu quero, então, adentrar a epístola em si, porque Paulo traz algumas admoestações para a igreja quanto ao culto e quanto à forma como eles estavam vivendo. Essas duas coisas são importantíssimas. E ele, então, trata disso nessa carta. Observe que, no primeiro momento, ele vai trabalhar as perspectivas culticas. Versículo 1, o seu alvo é exatamente o culto. E aqui a gente traz uma reflexão bíblica para pensarmos o que a teologia, em termos, a teologia protestante, ela se divide em dois grandes grupos. Um grupo que tem uma forte influência luterana, que vai defender que aquilo que é chamado de princípio normativo do culto cristão. O que é o princípio normativo do culto cristão? É exatamente aquilo que defende Lutero e aqueles que vieram depois dele, dizendo que tudo aquilo que a Bíblia não proíbe nas Escrituras Sagradas nós podemos praticar no culto. E na perspectiva daquilo que nós cremos, isso é um engano. Porque imagina você, se a Bíblia não proíbe de repente alguém cantar um hino plantando uma bananeira, vocês sabem o que é bananeira, né? Dentro do templo, no momento do culto, então as pessoas podem fazer. Aí, antes que você possa pensar, que absurdo, mas isso tem acontecido, basta você colocar no YouTube, na internet e procurar, e você vai ver esse tipo de coisa acontecendo. Isso é porque eles utilizam o chamado princípio normativo do culto cristão, luterano, e diz assim, se a Bíblia não proíbe, eu posso fazer. Mas nós, presbiterianos reformados, nós assumimos um outro lado, que é o chamado princípio regulador do culto cristão. O que é que diz o princípio regulador do culto cristão, defendido pelos reformados, pela Confissão de Fé de Westminster, capítulo 21? Diz de que aquilo que a Bíblia não fala explicitamente, nós não podemos fazer. Ou seja, ele é restrito. Ele é restrito exatamente à vontade de Deus, de como ele quer ser adorado pelo seu povo. Isso é muito importante. Por isso, Paulo vai iniciar aqui esse capítulo 12, e a gente sabe que é um capítulo, essa primeira parte é uma transição entre tudo aquilo que ele tratou até então sobre a justificação pela fé, né? A doutrina da justificação pela fé, e ele agora vai partir para uma parte mais prática. Ele inicia fazendo uma ligação, usando uma conjunção, pois. Observe que ele inicia o texto dizendo, rogo-vos, pois. Então, é como se ele estivesse dizendo, devido a tudo que eu já falei para vocês, então agora, eu rogo-vos, na tradução nossa. Porque a tradução melhor para esse vocábulo não seria o rogo-vos, porque a ideia de rogar é como se você estivesse de joelhos ou solicitando algo que a pessoa poderia fazê-lo ou não. Mas a palavra original é parakalô, ou paracaléu e os seus derivados. É uma palavra que, quando utilizada pelo apóstolo Paulo, ela tem uma conotação de exortação. Então, a melhor tradução seria, exorto-vos, pois. E eu não estou só nisso que eu estou dizendo aqui para vocês, não. Os reformadores trabalhavam com essa questão. Então, tudo aquilo que Paulo trata, usando essa palavra parakalô, paracaléu, envolve essa exortação. É uma força
Ele não está solicitando, pedindo, ele está mandando que assim aconteça. E você vai ver isso, por exemplo, quando ele diz assim, rogo a Evódia e Síntique que fale a mesma coisa. Ele não está pedindo, ele está exortando aquelas irmãs que estavam no litígio lá na igreja de Filipos, e ele então está dando aquela ordem àquelas mulheres, exortando para que elas falem a mesma coisa. E é interessante que ele faz essa exortação, ele poderia fazer por aquilo que ele era. Se nós olharmos para a vida do apóstolo Paulo, ele tem 3 credenciais que são credenciais de autoridade. Primeiramente, ele era um fariseu, filho de fariseu, da tribo de Benjamim. E ele então era aquele que podia dizer para aqueles irmãos, a igreja era formada por judeus e gentios, mas majoritariamente por judeus cristãos, judeus que haviam se convertido ao cristianismo. Ele podia dizer, eu exorto a vocês, pela minha autoridade rabínica. Paulo tinha 2 doutorados na língua hebraica, mas ele não faz, ele não chama para si essa ideia. Paulo também poderia dizer, eu exorto a vocês, pelas minhas credenciais filosóficas, porque eu fui ensinado, eu fui discipulado por ninguém mais, ninguém menos do que Gamaliel. Gamaliel era um dos maiores filósofos judeus da época. A escola dele era muito procurada. Ele era membro do Sinédrio. E ele então podia dizer, eu estou exortando a vocês, porque eu tenho credenciais para tal. Mas ele não faz. Ele também poderia chegar para aquele povo e dizer, eu exorto a vocês pelas minhas credenciais apostólicas. Mas também não foi isso que aconteceu. Ele prefere exortar aqueles irmãos pelas misericórdias de Deus. Ele sabia que as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. São a causa de nós nos alegrarmos, porque elas se renovam a cada manhã. A misericórdia é um atributo divino que é derramado sobre o povo de Deus. Então é por estas misericórdias de Deus, e é interessante que ele não usa apenas a misericórdia, mas ele vai utilizar no plural. São as misericórdias de Deus que não nos consome, e por isso ele exorta aqueles irmãos para que eles façam o quê? Que eles apresentem os seus corpos, ou o seu corpo, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Apresentar o corpo em sacrifício, ele está falando aqui uma diferença que pode ser vista naquilo que era oferecido no Antigo Testamento. Ele agora traz a ideia de um novo momento em qual as pessoas não precisavam mais levar bodes e carneiros. Obrigado, meu irmão. Diácono sempre é assim, né? Deus seja louvado, Deus te abençoe. Então, no Antigo Testamento, as pessoas apresentavam bodes e carneiros pelo menos uma vez por ano no Yom Kippur, ou seja, no dia da expiação. As pessoas levavam os seus sacrifícios e o sumo sacerdote expiava pelo pecado de Israel. Mas todo ano eles teriam que fazer aquilo. Com Cristo não, isso foi de uma vez para sempre. Então agora nós oferecemos a nós mesmos ao Senhor um sacrifício vivo aqui, a ideia é de alguém que pode adorar a Deus, porque ele não se encontra mais morto nos seus delitos e pecados, mas porque o Espírito Santo de Deus operou eficazmente no coração. E agora você é uma nova criatura. É aquilo que nós podemos chamar de novo nascimento ou regeneração. Então só quem pode adorar a Deus é quem de fato é vivo, foi regenerado.
pela graça de Deus. Mas ele continua, não somente por sacrifício vivo, mas também santo. Nós que somos cristãos, fomos eleitos para o Senhor e separados para o Senhor. A palavra é hagnos, para santo, no Novo Testamento, no Antigo Testamento, kadosh, dando aquela ideia de separação do mundo. Então, nós que já fomos renovados em nossa vida, somos novas criaturas, nós que já fomos santificados, é a nós que Paulo está dizendo, vocês devem fazer isso. E ele, por último, ainda vai dizer, e também agradável a Deus. Então, para que nós apresentemos o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, esse é o nosso culto racional. Como é que nós poderemos fazer algo que agrade a Deus? Nós só poderemos fazer algo que agrade a Deus, fizemos segundo a sua vontade. O capítulo 21 da Confissão de Fé do Westminster vai dizer exatamente isso, que Deus não deve ser adorado, Deus não aceita ser adorado por outra coisa que não seja preceituado por Ele mesmo, e não segundo as invenções dos homens e a influência de Satanás. Então, se quisermos agradar ao Senhor, nós teremos que fazê-lo pela sua palavra. Por isso que quando Jesus ora, a sua oração sacerdotal, capítulo 17, versículo 17 de João, ele vai dizer, santifica-os na verdade. E o que é a verdade? A tua palavra é a verdade. Isso conecta então com João 4:4, quando Jesus fala com aquela mulher samaritana e vai dizer para ela que é necessário se adorar em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. E agora eu vou me atrapalhar ali no tempo. Eu preciso depois ver o tempo aqui para não falar demais. Puxa no meu paletó aqui e a gente para. Então, esse é o culto racional. Na verdade, também, aqueles, por exemplo, John Stott, ele trabalha essa perspectiva, dizendo que o culto, ele é um culto lógico, certo? É um culto não só lógico, mas também espiritual, que você faz para louvar ao Senhor. Mas, caminhando para o primeiro momento, ele exorta a igreja com relação ao culto. No segundo momento, ele vai exortar a igreja com relação à vida prática. A vida prática. Ele diz, depois que nós adoramos ao Senhor dessa forma, nós precisamos, diz o texto, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, como é que é isso? Parece-me que quando Paulo escreve essa epístola, a igreja de Roma, que, como eu disse a você, já tinha, 20, 30 anos aproximadamente, era uma igreja que ela já estava caminhando numa perspectiva de uma secularização. E por isso, Paulo escreve, observe que ele usa uma partícula negativa para exatamente dizer, não vos conformeis. Essa palavra aqui é importante, que significa que nós não devemos tomar a forma do presente século. E aquela igreja, parece-me que já estava neste processo, por isso ele dá uma ordem de descontinuidade daquela forma de viver. Nós sabemos que a civilização romana, nesse primeiro século, era caótica nos seus princípios morais. Sabemos aquilo que faziam os seus imperadores. Há ideias esdrúxulas do imperador Calígula. Nós já ouvimos falar sobre ele, e tantos outros, o próprio Nero. Então, parece-me que a igreja foi se envolvendo com essa perspectiva secular da época.
E ele, então, agora ela tem que ser confrontada, para que ela não continue a fazer a mesma coisa. E por isso, Paulo diz, não vos conformeis. Mas ele não só diz que eles não devem fazer, mas ele também vai trabalhar o aspecto positivo daquilo que eles deveriam fazer. Observe que o texto diz, mas, olha, não se transformem, não se conformem, mas, parece noticiário dos nossos dias, né? Coisa boa, mas aqui vai ser o contrário. Coisa ruim, vai falar de coisa boa. Mas, transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aqui, mais uma vez, eu vou discordar da tradução do texto que nós temos em mãos. Porque no original, e eu não estou só nisso, eu estou aqui já falando por conta do próprio João Calvino, reformador João Calvino, por conta do comentarista William Hendrickson, que eles tratam essa perspectiva, como eu estou dizendo, o próprio John Stott vai abordar essa questão, porque aqui dá a ideia de que é nós que nos transformamos. Então, o verbo transformai-vos aqui, que é uma espécie de metamorfose, a palavra original diz respeito a isso, metamorfose, você fazer uma transformação. Mas parece que é você que está fazendo aqui, mas a voz aqui, ela não é uma voz ativa, no original, no grego, é uma voz passiva. Não é você que se transforma, não foi você que se transformou quando se falou em relação à salvação. Foi o Espírito Santo do Senhor que operou na sua vida, convencendo você do pecado, da justiça e do juízo. É claro que você foi motivado. O pastor Eliseu já disse aqui que as pessoas vieram aqui porque o Espírito Santo o trouxe. Então, primariamente é o Espírito Santo que traz. E aí, ele age na salvação, mas também na própria santificação, porque a santificação, enquanto que na salvação você não tem parte ativa nenhuma, você é apenas passivo, na santificação você também é passivo, porém, o Espírito Santo de Deus é quem prioritariamente trabalha, capacitando você para contribuir para a sua própria santificação. Por isso que a melhor tradução seria, mas deixai-vos ser transformados na vossa mente. Então essa é a ideia. É Ele que opera na nossa vida e nos capacita para a nossa santificação plena, naquilo que aqui agora não é mais a santificação, aquele ato de Deus, mas é a chamada santificação progressiva, na qual nós somos capacitados a colaborar com a nossa santificação. E aí ele vai dizer que quando isso acontece, nós experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, eu quero fazer algumas aplicações aqui ao texto. Não podemos estender demais, já extrapolamos. Mas aplicações com relação ao culto, não somente o culto público, mas ao culto familiar, o culto individual. Meu irmão, minha irmã, vamos nos apresentar diante de Deus e fazermos aquilo que Ele preceitua na sua palavra. Não sejamos influenciados pelas novas ondas que surgem a cada dia no mundo inteiro e que muitas vezes adentram as portas da igreja. E aí eu chamo a atenção para o fato de que a igreja ela não cresce na perspectiva de que muitos pensam de a gente estar aqui dentro, todo mundo segurando ali na porta para que o mundo não entre dentro da porta. Mas é o contrário, nós é que saímos e influenciamos o mundo. Assim deve acontecer também na nossa forma de adorar ao Senhor. Devemos adorá-lo em espírito e em verdade. Adoramos a Deus de espírito quando nós estamos aqui diante de Deus adorando o Senhor, pensando tão somente em exaltar o seu nome, sem nos preocuparmos com o resultado do jogo
do Ceará, do Fortaleza ou do meu Santa Cruz, está na 4ª divisão. Não, você vem para cá e pensa só no Senhor. Completamente pensando no Senhor, em adorar o Senhor e viver para a sua honra e glória. E se adora em verdade quando nós adoramos de conformidade com a palavra de Deus. É dessa forma que nós fazemos. A segunda coisa que eu quero aplicar na nossa vida. E aí, a perspectiva não é meramente, como eu disse a vocês, do culto público, mas também do culto familiar e do culto individual. Deus nos ensina como nós devemos fazer. O nosso princípio é regulador. Nós só podemos adorar com os elementos, com a forma como o Senhor Deus preceitua na sua palavra e ponto final, o resto é nota de rodapé. Segunda coisa, não vos conformeis com esse século. Meus queridos irmãos, a gente já, como é que eu diria, a gente já negociou tanto com o mundo. Interessante que nós não negociamos apenas vírgulas, nem parágrafos, mas nós já negociamos capítulos. A cada dia mais nós estamos parecendo com o mundo. Na nossa forma de pensar, influenciados pelo marxismo cultural, na nossa forma de nos vestir, na nossa forma de falar, na nossa forma de agir, nós estamos completamente influenciados pelo presente século. E quando você confronta alguma coisa, as pessoas elas não querem mais ouvir, porque o padrão, a regra de fé e prática, a regula fides, não é mais a palavra, mas é o presente século. Ah, mas você é muito radical. A gente tem que mudar as coisas, a gente tem que se adaptar. Poxa, aquilo que Paulo está dizendo aqui é para que a gente não tome a forma do mundo. É o contrário, nós temos que influenciar o mundo. Temos que viver segundo as Escrituras Sagradas nos ensinam, deixar o pecado. Se mentíamos, não mentiremos mais. Se roubávamos, não roubaremos mais. Se adulterávamos, não adulteraremos mais. Se matávamos, não mataremos mais. Se falávamos aquilo que era torpe, não falaremos mais. Se cobiçávamos o que era do outro, não cobiçaremos mais. Se falávamos mal do outro, não deveríamos mais falar mal do outro. Mas, infelizmente, as nossas igrejas, eu acho que aqui é uma exceção, né? Eu estou falando lá de Salvador, não tem nada disso aqui. Mas, meus irmãos, nós precisamos olhar para as Escrituras Sagradas. Ela é a nossa única regra de fé e prática. O meu desejo é que essa igreja siga esse padrão no culto e na vida, para que o nome do Senhor Deus seja honrado e glorificado no meio da igreja, no culto público, no culto familiar e pessoal, e também no trabalho, secularmente. As pessoas olhem para você, identifiquem você como sendo um cristão para a glória do nosso Deus e Pai. Que Deus nos abençoe. Amém. Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.